dia! Gente, hoje eu estou com sorrisão já, porque vou fazer duas coisas que eu amo. Eu vou fazer um filé mignon, pode fazer outra carne, qualquer tipo de bife. E eu vou fazer com um molho e com morrilha. Morrilha é isso, um champignon. A gente tem muito na Europa, é mesmo. Aqui ele está seco, a cereja. Eu me lembro, pequenininho, eu ia caçar as morrilhas, a gente se escondia dos vizinhos para não saber aonde que a gente tinha nos seus lugares de morrilha. Quando ele está seco assim, é só hidratar ele dentro de uma água, tá? Então, eu estou usando morrilha porque, bom, também é um presente de um fornecedor meu que me deu para testar. Mas pode usar qualquer outro tipo de champignon seco e fazer o mesmo tipo de receita com outro champignon seco, né? Eu acho que a técnica e o foco da receita é mais para mostrar para você como usar um champignon seco e como fazer um molho gostoso, saboroso para acompanhar, por exemplo, uma carne vermelha. E para acompanhar, vou fazer aí, esse eu gosto mais ainda, eu vou fazer um beignet de batata, que é uma batata ralada, vocês vão ver, que é uma receita da minha avó, é típico da minha região, é que eu amo de paixão, vocês vão ver. Então eu vou começar já, na verdade, já para ralar bem fino. Essa mandoline é maravilhosa, né? Sobrou quase nada, gente, né? Eu vou fazer outra batata. Carne vermelha, com molho morrilha, eu acho que vai ficar bem bom. Aqui o bife, sempre tira ele da geladeira um pouquinho com antecedência. Eu falei outro dia com outro cor, faz a mesma coisa. Pode já temperar desse lado, vai ser o primeiro para cozinhar. Aqui bife não muda, é outro cor. Então, a técnica que a gente usou outro dia para fazer o steak au poivre é a mesma. Um pouquinho de óleo, um pouquinho de manteiga, agora você já sabe tudo. Isso. O lado que eu temperei aqui, ele vai para baixo. Eu vou fazer 2 filés mignons mais passados. A gente gosta mais passado. Você vai cozinhar bem tranquilo. Depois já temperar o outro lado. Eu vou deixar cozinhar. Meu beignet de batata tá aqui. Ó, você vê, está oxidando um pouquinho. Normal, é normal, porque ele está ralado, ele muda um pouquinho de cor, mas isso não é um problema. E eu vou pôr lá dentro sal. Batata sem sal é ruim, né? Eu vou misturar. Vai soltar água, certo? Eu deixo assim. Vou pôr um pouquinho de farinha. Você vai me permitir tirar a umidade. Uma colher de farinha. Ó, dá pra ver? Uma colher ainda de farinha. Vou deixar um pouquinho. E vou deixar a farinha para cozinhar. Vou misturar essa farinha. E eu vou quebrar lá dentro um ovo. Sempre o ovo quebra ele separado, põe dentro. Bom, nada de complicado. E vocês misturam. Beignet pronto para fazer. A massa está pronta. Põe um pouquinho mais de farinha. Meu pacotinho. Vai chupando um pouquinho a umidade da batata, sempre bom. Ó, e aqui está preparado. Aqui eu vou pôr um pouquinho de óleo nessa frigideira. Um pouquinho mais que eu fiz a maioria do tempo. O filé mignon está muito bem aqui. Vamos ver, o cheiro está ótimo, né? Olha,
Ela bonita, hein? Eu vou já puxar um pouquinho a água delas. Eu vou pôr aqui por enquanto. Essa água, gente, esse tamanho, olha que bonito, hein? Essas são as morelhas. Linda. Linda, linda. Aqui eu vou já virar, ó. Olha isso. Eu vou virar e eu vou pôr um pouquinho de manteiga aqui na viradinha. Aqui vocês vão entender por quê. Ó, o que eu vou fazer? Vou jogar minhas morelhas aqui. Aí. Eu vou só esperar ela. Ó. Só esperar. Vou deixar ela assim, ó. Vou aumentar um pouco, porque... Vamos aí. Vamos aí. Vou já tirar minhas morelhas, colocar elas direitinho aqui. Uma seladinha do lado. Como são bem altos. Mesmo esquema que outro dia, esse é mais alto para mim, esse é um pouquinho mais fino para a Adriana, que não come tanto mal passado que eu. Mas eu gosto de mal passado. Selar aqui. E agora, tudo que me interessa do novo, que me interessa, não tem gordura, nada, nada. O que me interessa são esses sucos. O que eu vou fazer? Vou deglaciar com água da morelha. Olha, eu já tenho lá dentro, eu já tenho sabor de morelha, sabor de champignon com o suco da carne que estava caramelizado. Aliás, olha que cor bonita que eu já tenho. Eu já tenho quase um molho, não é? Eu vou pôr minha base, vou trazer mais sabor de carne lá dentro, que vai dar um pouquinho de consistência, porque eu preciso, assim não tem molho, é muito aguado. Eu vou deixar reduzido. Antes tempo. Vamos começar a fazer os beignets. Um papel absorvente. Lembram disso? Fazer assim. Aqui está ótimo. Olha o molho chegando. Olha o molho chegando. Olha o molho. Mas o que está fazendo essa cor, essa consistência? Ele aqui, anda no braço de novo. Então, abaixo um pouco. Olha o molho. De novo, um belo molho. E lá nesse molho que a gente põe um pouquinho de creme de leite. Creme de leite. Vou ver com a cor, não vou exagerar, seja bem light. Voilà. Esse é o cor. Essa é a cor do molho para champignon. É isso. Vou reduzir bem devagar. Aqui, opa, já está quente, veja. Então aqui, simples. Cuidado, melhor. Aperta um pouco. Aí as lembranças voltam, gente. Aí as lembranças voltam. Olha isso. Fazer ele bem rasinho, como isso assim ele fica mais crocante, assim que eu gostava. Eu me lembro quando ia de férias na casa da minha avó, com minhas irmãs, a gente ficava do lado da frigideira na saída para comer elas. Saindo da frigideira, porque é lá que elas são boas, né? É lá que são boas. É isso, gente. É isso. Gente, como eu falei ontem sobre uma outra receita, não podemos perder essas tradições de coisa da avó, de mãe. Bom, é bom. Aí, aqui está pronto. Está pronto. O que eu vou fazer? Vou colocar meus champignons dentro. Ó. Olha que bonito. Eu vou pôr eles aqui. Fica quente. Esse suquinho aqui, hoje eu tenho. Esse é o melhor
Ou melhor, não, ó, joguei dentro do molho. Agora é só manter quente um pouquinho. Finalizando aqui, tá ótimo. Finalizando meus beignets, agora vai. Eu vejo que tá mais quente. Ó, olha isso. Esse é uma. Não vou perder tempo, já vou fazer outro. Então depois é como tudo, gente. Outra vez a gente foi na minha região, estava louco para comer no restaurante, fui atrás, não queria comer beignet de batata. Fui atrás, pô, não tem. Ah, achei um. Legal. E como muitas vezes o cara inventou, colocou um monte de coisa dentro e perdeu a essência do meu beignet, gente. É um pouquinho diferente, tão bom. Tão bom. Olha, grelhadinha assim eu gosto. Grelhadinha assim que eu gosto. Grelhadinha assim que eu gosto. Então, esse é para conservar, não é para inventar coisas novas. Vamos fazer do jeito. Por que inventar? Se eu já vou fazer desse jeito, é que fica bom assim. Olha isso. Olha. Aqui eu gosto. Eu vou fazer agora, porque eu não vou resistir. Né? Um pouquinho de caldo de sal. Aqui eu vou fazer nem como fazer na minha boca. Assim. Vai querer. Você me fez gostar disso também. Assim. Tá dentro, aqui já tá tudo muito bem. Ó, filé mignon lá embaixo, morelho pra cima, morelho do lado. Adriano tá calculando quantas morelhas eu vou dar para ele e quanto eu vou dar para mim, né? Porque não posso errar, gente, né? Senão, não sei se a conta tá certa. Não, pode pôr mais para você, que você que é o cozinheiro, vai. Não, peraí. Isso aqui um restinho, molho de novo, olha o molho. Não tem 2 colheres de molho só para fazer isso realmente. Só para fazer isso. 2 beignets aqui, 2 beignets aqui. Vai chegar mais um por cada um. Opa, esse prato, gente, de novo, eu gosto. Com um pouquinho de flor de sal, meus beignets de batata e pronto. Bom, gente, mais uma. Tô já feliz de ter mostrado para vocês coisas simples, cerveja, 10, 15 minutos mais a gente faz. E vai ficar delicioso, gente. Bom dia para todo mundo e até a próxima. Beijo grande para todos. Beijo. Beijo, beijo.